Olá pessoal, tudo bem? Sou a professora Fabiana, vou gravar essa aula aqui sobre matrizes para os segundos anos do ensino médio, tá? Então vamos lá. Matrizes são tabelas, né, de números reais que hoje em dia a gente usa em ramos da engenharia, da física, e elas têm como objetivo facilitar o nosso cálculo, tá? Um exemplo aí pode ser o Excel. Ele é todo tabelado, quem já usou, né, vai entender o que eu estou dizendo. Mas para iniciar, a gente vai ver essa tabela aqui do tipo que todo mundo já viu, onde tem o nome, o peso, a idade e a altura de 5 pessoas. Se eu considerar aqui só os dados numéricos, pessoal, aí eu vou formar uma matriz, tá? Então, aqui nesse slide, olha, eu vejo a matriz formada pelo peso, pela idade e a altura daquelas pessoas. Essa nossa matriz, ela tem ordem 5 por 3, por quê? Porque ela tem 5 linhas e 3 colunas. Lembrando que as linhas são na horizontal e as colunas, elas são na vertical, ok? Eu posso escrever a matriz entre parênteses, que seria assim, né, ó, entre parênteses, os elementos dela, ou entre colchetes, que seria dessa maneira, tanto faz, tá? Bom, uma matriz, ela pode ter qualquer tamanho, ou seja, ela pode ter qualquer quantidade de linhas, que aqui eu determinei por M, porque é variável, e qualquer quantidade de colunas, que eu designei pela letra N. Então, uma matriz de ordem M por N, ela terá M linhas e N colunas. E a função das matrizes é sempre relacionar dados numéricos, ok? Como representar uma matriz? Então, antes de estudar, a gente tem que entender as representações. Uma matriz, o nome dela sempre será dado por uma letra maiúscula, tá? No caso, pode ser A, B, C, desde que seja maiúsculo. O primeiro númerozinho aqui, ó, esse Mzinho, ele indica quantas o quê? Quantas linhas a matriz tem. E o Nzinho indica quantas colunas a matriz tem, tá? Então, aqui o nome da matriz é A, ela teria M linhas e N colunas. O que é a ordem de uma matriz? Nada mais é do que o quê? A quantidade de linhas de fileiras horizontais que ela tem e a quantidade de colunas, que são as fileiras verticais que ela tem. Isso é a ordem da matriz. Os elementos ficam dentro da matriz, ou seja, organizados entre parênteses, colchetes ou até mesmo, não é tão comum, mas pode aparecer, duas barras verticais. Vamos ver 3 exemplos mostrando matrizes, ó. Aqui a gente tem uma matriz A, ok? 2 linhas e 3 colunas. A matriz B, ela tem apenas uma linha e 4 colunas. E a nossa matriz C, ela tem 3 linhas e uma coluna. Não pode inverter, tá, pessoal? Tem que colocar sempre na ordem linha, coluna, linha, coluna, linha, coluna. Guardem isso. Bom, nós vamos precisar, às vezes, representar genericamente um elemento de uma matriz, tá? Mas como que é isso? É quando você quer indicar um elemento de qualquer posição dessa matriz. Importante. Os elementos são representados por letras minúsculas, tá? Então, por exemplo, um elemento A, ele fica na posição I e J. Como assim? O I, eu localizo qual linha ele está pelo I. E o J, eu localizo em qual coluna ele está.
sempre dessa maneira. O primeiro número indica a linha em que o elemento está e o segundo número indica a coluna na qual o elemento está. Então, vamos indicar aqui os elementos da matriz A. Por exemplo, ó, quem seria o A11? Como é letra minúscula, eu sei que é elemento. Ó. Ele está na primeira linha e na primeira coluna. Então, é o número 4, ó, primeira linha, primeira coluna. A12, primeira linha, só que segunda coluna, é o 16. A13, primeira linha, terceira coluna, é o 25. A21, ó, mudou a linha, foi para a segunda linha, primeira coluna, 81. A22, segunda linha, segunda coluna, é o 100. E o A23, segunda linha, terceira coluna, é o 9. Então, esses índices, eles são muito importantes para a gente localizar os elementos na matriz, tá? Às vezes, quando a gente não conhece de fato os elementos, e a gente vai ver exemplos disso, é necessário indicar uma matriz genericamente, ou seja, apenas através dos seus índices. Então, aqui, olha, eu indiquei uma matriz que tem M linhas e N colunas, ou seja, um número variável de linhas e colunas. Todo mundo que está aqui na primeira linha, ó, tem índice A11, A12, A13, até chegar no número de colunas total, que eu não sei qual é, por isso que está com a letrinha N. Segunda linha, A21, A22, A23 e assim por diante. E assim eu vou construindo a matriz genericamente, tá? Nós vamos ver nos exemplos como é que usa isso. Opa, foi um a mais. Agora, pessoal, vamos então trabalhar como que eu construo uma matriz quando eu tenho uma lei de formação, tá? Vamos decifrar esse enunciado aqui, ó. Eu quero uma matriz A. Qual é a ordem dela? Ó, 2 por 2, ou seja, eu já sei que ela tem duas linhas e duas colunas. A lei de formação dessa matriz, ó, vai ser isso daqui, ó. Cada A e J, ou seja, cada elemento da matriz, ele será dado por essa lei. O triplo de I, 3 vezes o valor do I, mais o valor do J. Lembrando que o I se refere à linha e o J se refere à coluna. Então, primeiramente, ó, sabendo que a matriz é 2 por 2, eu escrevi ela de maneira genérica aqui, ó, com os seus elementos. A11, A12, que são da primeira linha, A21, A22 na segunda linha. Agora, eu vou calcular cada um desses elementos. Ó, veja que a nossa lei de formação é igual a 3i mais j. Então, A11. Esse 3 não varia, por quê? Porque ele é um valor fixo aqui, né? 3 vezes o valor do i tá aqui, é 1. Mais o valor do j, tá aqui, é 1 também. Então, a expressão ficou 3 vezes 1 mais 1, que dá 4. A12, 3 vezes 1, agora o j é 2, mais 2, que dá 5. 3 vezes 2, mais 1, o i é 2, o j é 1, dá 7. 3 vezes 2, mais 2, que dá 8. E daí a gente consegue escrever a nossa matriz A, tamanho 2 por 2, ó, colocando cada elementozinho na sua posição correspondente. O 4, o 5 na primeira linha, na segunda linha o 7 e o 8, ok? Vamos para o segundo exemplo. No segundo exemplo, o nome da matriz é A novamente, o tamanho dela também é 2 por 2, só que a lei de formação é outra, ó. É essa daqui a nossa lei de formação.
A e J igual J ao quadrado menos o dobro do I. A nossa matriz genérica, novamente, do tamanho 2 por 2 é A11, A12, A21, A22. A11, então, seguindo a lei de formação, ó, devo colocar aqui o valor do J ao quadrado. O J é 1 ao quadrado menos o dobro do I, que seria o dobro do 1. Fazendo a continha aqui dá 1, menos 2, menos 1. Aqui, J é 2, 2 ao quadrado, menos o dobro do I, o dobro de 1. 4 menos 2, 2. J ao quadrado, J é 1, 1 ao quadrado é 1, menos o dobro do I, que é 4, menos 3. J ao quadrado, 4, menos o dobro do I, que é 4 também, vai dar 0. Então, a nossa matriz aqui ficou menos 1 e 2 na primeira linha, menos 3 e 0 na segunda linha, ok? E vamos ao nosso último exemplo. Prestem bem atenção. No último exemplo, o nome da nossa matriz é B. E o tamanho dela é 3 por 3, ó, ou seja, ela vai ter 3 linhas e 3 colunas. Essa matriz, pessoal, ela é dada por duas leis de formação. Uma lei eu vou usar se o I for maior ou igual ao J, só nesse caso, tá? Nesse caso, eu vou ter que somar, ó, I mais J. Quando o I for menor do que o J, o valor do elemento vai ser 0, ó, não preciso fazer conta nenhuma, vai ser 0 porque já está aqui. Então, o que eu fiz para facilitar? Ó? Eu escrevi a matriz genérica de tamanho 3 linhas e 3 colunas, coloquei os índices, né? 1 e 1, 1 e 2, 1 e 3 e assim por diante. E separei aqui embaixo, ó, em 3 casos. Os 3 casos são: quando os índices são iguais, I igual a J, quando o I é maior do que o J e quando o I é menor do que o J. Isso vai facilitar para eu saber qual das regrinhas eu vou estar utilizando, tá? Índices iguais, onde que eu tenho? Ó, nesses casos aqui, B11, B22, B33. Se é I maior ou igual a J, eu devo somar os valores, ó. 1 mais 1, 2 mais 2, 3 mais 3, ok? Se o I é maior do que o J, no caso 2 é maior do que 1, 3 é maior do que 1 e 3 é maior do que 2. Eu também devo somar os dois valores, então, somando, ó, 2 mais 1 dá 3, 3 mais 1 dá 4 e 3 mais 2 dá 5. E, finalmente, o caso onde o I, o primeiro índice, é menor do que o segundo índice, que é o J. Nesses casos, pessoal, para I menor do que J, o valor do elemento é 0. Então, esses 3, o valor de cada um é 0. Agora, a gente organiza isso lá na nossa matriz, ó. B1, B22, B33. Eles estão aqui, ó, nessas posições. São 2, 4 e 6. B21 fica aqui. B31 e B32, ó. O 3, o 4 e o 5. B12 está nessa posição. B13 está nessa posição. E B23 nessa posição aqui, desculpa, que são 0, e aqui eu tenho a minha matriz B formadinha, ok? Espero ter ajudado. Se ficar ainda alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo pelo Classroom ou pelo WhatsApp, tá? Agora a gente vai fazer exercícios sobre o assunto e até a próxima aula.